estamos aqui há mais ou menos 3 anos, com raras exceções, todas as quartas-feiras à noite, sempre trazendo um tema que envolve saúde ocular, sempre com embasamento científico, e com pessoas do teu quilate que têm bastante experiência e têm robustez científica para compartilhar tanto conhecimento como experiência. Então, eu gostaria de, mais uma vez, Gustavo, agradecer a tua presença, tá bom? Muito obrigado. Imagina, obrigado pelo convite, Charles. Ô, Gustavo, antes da gente te apresentar, como é que estão as coisas aí em Santa Catarina? Aquele vendaval, aquele fenômeno natural, foi basicamente Rio Grande do Sul, também acometeu um pouquinho Santa Catarina. Foi mais localizado no Rio Grande do Sul. Aqui a gente não a gente sofre com enchentes todo ano, né? Mas é mais numa região que a gente chama do Vale do Itajaí, que é um pouquinho mais para cima de Florianópolis. Tá. Então, em Florianópolis a gente não foi afetado pelas mudanças climáticas aí desses últimos meses. Ah, que bom, graças a Deus. Eu tive aqui, Gustavo, no mês passado, o doutor Sérgio Quitico, você o conhece? Conheço de Porto Alegre, especialista em Isso, córnea. isso, perfeito. De maneira também bastante gentil, ele aceitou o nosso convite, a gente veio conversar sobre o Luci, que ele comentou que realmente passaram uns perrengues difíceis, principalmente no início. Parece que pouco a pouco as coisas agora estão voltando ao normal, mas ainda tem muito trabalho a ser feito pela frente. Com certeza. Pessoal, deixa eu apresentar o doutor Gustavo. O doutor Gustavo é Ludwig, é isso? Ou Ludwig, Gustavo? Ludwig. Ludwig, qual a origem do nome, hein, Gustavo? Como? Qual a origem do É, Ludwig? é alemão, é do sul da Alemanha, daí acaba que o W pronuncia como V. Com V. Tem, Mas tem tradução, significado para o português ou não? ele é a tradução literal de Luiz, é um nome. Ah, então é Gustavo Luiz, na verdade. Se for olhar na Alemanha, Ludwig é tanto nome quanto sobrenome. Ah, perfeito, excelente. Você já conhece a Alemanha, Gustavo? Já foi por lá, por Já, aquelas já, partes? já, já conheço. A Alemanha Já, considerada a maior potência econômica também, assim, tecnológica da Europa, né? Isso é um país que se reergueu da Segunda Guerra Mundial e conseguiu reconstruir uma nova história. É um povo que a gente precisa admirar e estudar um pouquinho mais da história a fundo. com certeza. E acho que o estado onde eu moro, Santa Catarina, tem muitos imigrantes alemães. E Tá? esse ano, de 2024, a gente comemora os 200 anos da primeira imigração alemã aqui no Brasil. Então, é um povo que representa muito não só o país deles, mas que faz parte do nosso povo brasileiro, com certeza. É verdade. Eu acho que a cultura do sul do país acabou incorporando muito daquilo que eles receberam de influência histórica do povo alemão. Isso é uma coisa bem legal. E essas festas, ela tem muito churrasco e cerveja, Gustavo? Tem muita cerveja e joelho de porco. Ah, E chucrute. né? Porque é bem-vindo, né? Tá joia. Olha só, pessoal, o doutor Gustavo, ele fez graduação. Se eu estiver errado, você me corrija, Gustavo. Fez graduação em medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. Aí o Gustavo veio aqui para São Paulo e fez a residência dele no servidor público estadual. Eu também tenho uma história com o servidor público, o Gustavo. Quando eu fiz graduação, na minha época, alguns anos atrás, a minha faculdade de origem, a Universidade Federal lá da Paraíba, tinha convênio com o servidor público estadual, onde eu fiz o último ano da graduação, o sexto ano. Aí, em seguida, o Gustavo ele foi lá para a Universidade Federal de São Paulo. E o Gustavo, então, fez uma especialização em plástico ocular, vias lacrimais e órbita. E o Gustavo também fez mestrado em ciências médicas no Instituto de Assistência Médica do Servidor, também lá no Servidor Público Estadual, não é isso? E, Isso. Gustavo, você deu uma passada lá nos Estados Unidos, não é isso? Você foi para Chicago e depois você ficou no Bascom Palmer também um tempinho, não é isso? Fiquei em Chicago, fiquei no Bascom e agora eu ainda permaneço lá na Escola Paulista, onde eu sou um dos assistentes e faço meu doutorado. Ah, você está fazendo seu doutorado agora lá na Escola Paulista, né? A doutora Tami é a tua orientadora? Doutora Tami é minha orientadora. A doutora Tami, assim, tem uma agenda tão apertada, mas ela disse, Charles, eu vou dar um jeito de estar contigo em setembro, em alguma quarta-feira, para a gente falar de algum tema envolvendo saúde ocular. Eu digo, Tami, Ela você é é, fundamental. Não, a Tami é top. Gustavo, hoje a gente vai falar de um tema muito importante que envolve pálpebra, e eu não tenho dúvida que você domina esse tema. Mas eu gostaria primeiro de fazer um comentário sobre uma interface entre campos dentro da medicina, porque tem cirurgiões plásticos gerais, tem dermatologistas e tem cirurgiões oftalmologistas com formação de oculoplástica. Quando a gente fala de pálpebra, então tem esse intercambiamento.
Como é que você enxerga isso? Isso é uma coisa legal, interessante, isso realmente pode acontecer? Existem algumas condições palpebrais que realmente precisa de um cirurgião plástico geral, ou o oculoplástico, de uma maneira geral, é aquele médico que mais estuda a pálpebra, que mais resolve os problemas palpebrais, que mais entende a anatomia e fisiologia da pálpebra. Ótimo. Vamos começar já com. A gente pode. É um tema complexo, assim, né? Exato. Porque dentro da medicina, existem, e isso aconteceu ao longo dos anos, uma hiperespecialização dentro de Isso. diversas áreas, né? Então, dentro da oftalmologia, naturalmente, a gente sabe que tem um especialista em catarata, um especialista em retina, e se criou essa subdivisão do especialista em cirurgias palpebrais. E, Isso. dentro dessas cirurgias palpebrais, a gente vai ter cirurgias que a gente chama de funcionais, que vão incluir Ok. cânceres palpebrais, mau posicionamento palpebral, e cirurgias estéticas, que é o tema do nosso tema de hoje, que é a blefaroplastia. E quando a gente começa a falar em estética, principalmente, a gente começa a ter uma interposição, um overlap assim com outras subespecialidades, que entra principalmente a cirurgia plástica geral, Tá, que dentro da cirurgia plástica geral tem as mesmas subdivisões. Vai ter o cirurgião plástico especialista em contorno corporal, vai ter o tá, cirurgião plástico especialista em transplante capilar, vai ter o cirurgião plástico especialista em cirurgias de face, que tá. inclui a blefaroplastia, Ah, tá? Então, assim, a minha visão é que quanto mais especialista e mais eu faço aquilo no meu dia a dia, melhor vai ser aquele profissional, né? Então, no sentido de que o meu dia a dia, o dia a dia de um cirurgião oculoplástico, eu falo para os meus pacientes, é único e exclusivamente essa área. É a área ao aham. redor dos olhos. Passou Isso. daqui para cima, daqui para baixo, eu já não mexo mais. E é a área onde eu me sinto confortável, onde minha cirurgia de toda quarta, toda sexta vai ser dentro daquela anatomia, dentro da. Então, assim, acaba que o expertise vem com o tempo. Por mais que a gente faça uma formação dentro da cirurgia plástica ocular, ou dentro de uma cirurgia plástica, a gente vai se tornar bom naquilo que a gente faz repetidamente. Isso. En- Então, caso o cirurgião plástico, por exemplo, seja especialista em cirurgia de face, seja especialista em cirurgia palpebral, ele vai fazer aquilo repetidamente, eventualmente vai realizar aquilo com excelência. Que é o que entra a plástica ocular. Isso. Eu faço isso todos os dias, então o meu dia a dia é só cirurgia de pálpebra, desde funcional até estética. Então acaba que a gente se torna muito confortável com a anatomia, a gente se torna muito confortável com os diferentes tipos de pálpebra, com diferentes tipos de posicionamento de supercílio, com os detalhes que melhoram a cirurgia. Então acho que esse é o ponto principal, assim, que é a tua rotina ser voltada para aquilo, se tu se tornar especialista naquilo, é o que tu vai entregar resultados melhores, né? Feito esse esclarecimento, existe campo para diferentes especialidades médicas, mas ficou subentendido que o oculoplástico é aquele indivíduo que se dedica bastante, que estuda muito anatomia e fisiologia da pálpebra. Muito bem, por falar em fisiologia e anatomia, eu queria que a gente falasse de maneira bastante simples, Gustavo, sobre a anatomia da pálpebra, porque quando a gente fala em anexos oculares, a pálpebra faz parte desses anexos. E Uhum. às vezes o pessoal confunde a bolinha do olho, o caroço do olho propriamente dito, com os anexos oculares. Então, só fala um pouquinho para a gente como é que funciona a anatomia e fisiologia da pálpebra, o quanto a pálpebra é importante para a saúde ocular e para a gente conseguir enxergar bem. Ótimo. E acho que isso corrobora a importância assim da pessoa ser especialista na pálpebra, né? Isso, E a gente tem sabe? uma formação básica como oftalmologista antes de ser cirurgião plástico ocular, né? Isso, Que a plástica, a pálpebra, perdão, ela é, como tu falou, um anexo ocular. E o que são os isso, anexos oculares? São as estruturas que compõem o entorno do nosso globo ocular. perfeito. Então, vai incluir pálpebra, que a gente vai dividir em pálpebra superior, pálpebra inferior. A nossa Isso, via lacrimal, que é, vamos dizer assim, todo o escoamento que leva a nossa lágrima, glândula lacrimal, glândulas perioculares e a nossa órbita, que é a caixinha óssea, que é onde nosso olho, gordura, músculo está alocado. Então, é jóia. justamente essa área que eu atuo. A importância da pálpebra, ela é bem lógica, né? Ela vai servir como um protetor, um Tá. distribuidor de lágrima para o nosso olho.
Então, o funcionamento dela, o piscar, a movimentação da pálpebra, ela vai fazer que o nosso olho se mantenha saudável e as lentes do nosso olho, principalmente a córnea, que é a primeira lente, se mantenha saudável e a luz consiga atravessar por ela e a gente conseguir enxergar. O teste que a gente fala para os meus pacientes é fica 1 minuto sem piscar para ver o que acontece, né? A visão começa a embaçar, a gente não começa a enxergar. E pacientes que têm algum grau de dificuldade nessa movimentação palpebral começam a desenvolver problemas como uma úlcera. Úlcera é quando a nossa córnea começa a ter erosões, né, corneanas e ela começa a perder o grau de transparência dela e a nossa visão começa a ficar comprometida. Então, ela é uma estrutura que não é responsável diretamente pela visão, Ok. mas ela é completamente responsável em manter uma qualidade visual nossa, tá? Então, ela é uma estrutura muito, muito nobre e que a gente trata assim com muito, muito cuidado, muito carinho. Por isso, Gustavo, que a gente reservou esse mês para tratar das doenças que envolvem a pálpebra, porque a gente entende que é um anexo ocular extremamente importante. E sem ele, o olho por si só não consegue sobreviver e manter a sua função que é enxergar. Esclarecida, então, a importância da pálpebra, aquela pergunta básica, Gustavo, porque muita gente escuta, mas blefaroplastia, o que é blefaroplastia? Então, esclarece para a nossa audiência, por gentileza, o que é blefaroplastia, e em seguida a gente vai dar continuidade num bate-papo bem Tá, legal. ótimo. Esse é o tema mais quente do momento. Então, assim, blefaroplastia, ela, em resumo, ela é a cirurgia estética das pálpebras, né? Então, bléfaros, ele seria o termo médico que a gente utiliza para pálpebras e plastia, né? A cirurgia estética palpebral. Então, ela, a grosso modo, pacientes que têm um excesso de pele, Tá. e acho que a gente depois destrincha que a blefaroplastia, ela não é mais simplesmente tirar o excesso de pele, é isso que veio, foi mudando ao longo dos anos, mas a grosso modo ela é tirar o que tem de excesso de pele, excesso de bolsas de gordura. Então é a cirurgia estética das pálpebras, que ela pode ser feita tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior, né? E existem vários pormenores que a gente pode já ir destrinchando aí, mas Você, antes de você destrinchar, eu acho que essa introdução sobre blefaroplastia foi interessante. Então, olha só, é a principal cirurgia estética que vai corrigir os defeitos palpebrais, tá bom? Só, Gustavo, pelo fato de ser estética, então existe uma preocupação a mais com relação à seleção do paciente. Então, nem todo mundo que precisa fazer cirurgia preenche os requisitos de segurança para fazer a cirurgia de blefaroplastia. Por exemplo, existem situações que podem interferir na seleção do paciente, na escolha do paciente ideal. Eu escrevi aqui algumas coisas. Pacientes com doença sistêmica, porque eu recebi essas perguntas da nossa audiência. Doutor, eu tenho problema de pressão alta, diabetes, tenho problema de tireoide, ótimo. mas eu queria ver o problema da minha bolsa palpebral. Será que eu tenho algum problema? Algumas medicações, tem pacientes que dizem, doutor, eu tenho um remédio de corticoide, por exemplo. Será que isso é contraindicação para fazer a cirurgia? Pessoas que já sofreram traumas nessa região. E desculpa, pessoal do YouTube, olha só, eu estava levantando para a a gente está ao vivo, tanto no Instagram como no YouTube. Pessoas com história de cirurgias, de trauma, de cicatrizes nessa região, pode também fazer a blefaroplastia? Outra coisa, Gustavo, importantíssimo. Algum problema de natureza psicológica pode influenciar na seleção do paciente e a expectativa, porque como a gente trabalha com estética, como é que a gente então vai trabalhar no pré-operatório a expectativa desse paciente? E tem outra coisa importante com relação ao olho seco. Se o indivíduo já tem olho seco, ai, doutor, meu olho é seco, eu tenho que pingar a gotinha de colírio, eu devo fazer blefaroplastia? Então, vamos caminhar com relação à seleção do paciente Ótimo. ideal, que indicação de fazer cirurgia de blefaroplastia. Ótimo. E é um dos itens, um dos passos mais importantes assim da nossa cirurgia, né? A seleção do paciente. A blefaroplastia é uma cirurgia muito realizada. Ela é a terceira cirurgia estética mais realizada no mundo, né? Então tem Nossa, muito paciente que realiza. tá. Então não, e a gente tem que fazer uma seleção correta desses pacientes. Ah, uma pergunta bem comum, e foi o primeiro ponto que levantou, são as doenças que a gente vê no dia a dia. Pacientes que têm pressão alta, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm hipotireoidismo, pacientes que têm algumas outras comorbidades sistêmicas tratadas. Isso. Eles não é uma contraindicação para realizar a cirurgia das pálpebras, tá? Uma coisa que as pessoas têm que entender é que isso é uma cirurgia. Por Tá. ser uma cirurgia, ela envolve uma análise pré-operatória, exames pré-operatórios, uma consulta com o anestesista,
é feito dentro de um ambiente seguro e controlado, que é o centro cirúrgico. Ok. Então, esse é por ser uma cirurgia que a gente considera de baixo risco, Uhum. infelizmente tem se banalizado algumas situações em que não são realizados procedimentos em ambientes corretos, Ok. com a antisepsia correta, com a má seleção dos pacientes, e aí começam a aparecer as complicações. Então, isso não impede o paciente de fazer a cirurgia, caso ele tenha comorbidade, desde que ele faça uma avaliação pré-operatória correta, como qualquer cirurgia. Então, se o paciente tem diabetes, pressão alta, se está tudo bem controlado, ele vai fazer os exames, vai passar numa avaliação pré-anestésica e vai ser liberado. Joia. Isso quanto às comorbidades. Quanto a medicações que o paciente toma, uma dúvida muito comum é quanto ao AS, aspirina, E, ou algum anticoagulante. Uh, Esses tipos de medicação a gente tende a suspender alguns dias antes, por conta do risco maior de sangramento. Então, o paciente que toma esse tipo de medicação, como qualquer outro procedimento, também vai suspender a medicação anticoagulante. Uh, o corticoide aí vai depender muito do motivo que a pessoa está utilizando o corticoide, de dose, da necessidade de manutenção. Então, daí existem medicações que vão ter que ser analisadas caso a caso. tá. Então, sistemicamente falando, eu acho que não existe uma contraindicação direta desde que o paciente seja bem analisado nessa avaliação pré-anestésica. Quanto a traumas, cirurgias prévias, tá? Então, assim, o paciente sofreu algum trauma, um acidente, né? Um Isso. acidente na pálpebra, tem alguma cicatriz palpebral, eu acho que isso geralmente se torna uma indicação à cirurgia. Então, se o paciente tem alguma restrição de movimentação palpebral, alguma cicatriz que causa alguma retração, a cirurgia estética da pálpebra vai estar indicada nesse paciente. A gente não vai fazer uma cirurgia igual a gente faz uma pessoa que não tem uma cicatriz puxando a pálpebra ou levando essa pálpebra para um mau posicionamento. A gente vai fazer um planejamento personalizado, mas eu acho que ela se torna não é uma contraindicação, como vira uma indicação a cirurgia das pálpebras, né? E o olho seco é um ponto bem importante. Por quê? E esse é um dos fatores também que eu vou bater sempre nessa tecla da importância de fazer a cirurgia com um oftalmologista. Por quê? A gente vai avaliar o olho seco. Tá. Então, paciente que tem um olho seco, e às vezes um olho seco moderado a grave, ou alguma síndrome do olho seco, uma síndrome de Sjögren, ele vai ter piora dos sintomas no pós-operatório. Ok. Se ele não está avisado disso e não é tratado corretamente, já com os colírios lubrificantes, de maneira correta, um gel, utilizar as medicações corretas, isso vai piorar muito após a blefaroplastia. Então, essa avaliação pontualmente do olho seco é um ponto bem importante e que tem que ser avaliado no consultório, e aí já ser explicado antes da cirurgia. E o outro ponto, em relação, e isso é algo que a gente vê bastante em estética, é aquela questão mais psicológica, né? Existem pacientes que têm uma percepção, eu vou falar nos termos mais leigos, né? Mas uma percepção errônea da maneira como o rosto é, ou o corpo é, né? E aí, às vezes, o paciente acha que tem uma pele a mais, o paciente Tá. acha que tem uma bolsinha a mais, que ele quer tirar mais pele porque tem pele sobrando. E ele, às vezes, já vem com uma demanda excessiva, e isso é um red flag, né, pro médico que vai indicar a cirurgia. Uhum. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que a gente tira o que tem de excesso. Ok. A pálpebra, ela precisa funcionar como se fosse uma persiana da nossa casa. Na hora que a persiana está aberta, minha persiana aqui de trás, a minha persiana acumula lá em cima. E não é que está Tá. sobrando persiana, porque na hora que a minha persiana desce, ela tem que cobrir minha janela inteira. Isso. E é a mesma ideia, é uma analogia meio simples, mas o paciente, ele... E assim, ajuda em casa. E eu preciso que tenha essa pele sobrando. Quando o paciente chega questionando por que tem essa pelezinha a mais e eu avalio que não tem pele sobrando, e ele insiste, aí eu, na minha posição de médico, eu falo, senhora, o senhor não tem uma indicação de Tá. cirurgia e eu não vou Tá. operar a senhora. A cirurgia estética, ela é uma cirurgia que, de um modo geral, ninguém precisa. Ninguém Ok. precisa operar uma cirurgia estética. É diferente da gente operar, por exemplo, um descolamento de retina, quando a gente fala em algo mais oftalmológico. A pessoa precisa, senão ela vai ficar cega. Uhum. Então, ela tem que ter uma indicação bem clara. Ok. E a gente tem que determinar isso para o paciente. Falar, olha, tem pele sobrando, a gente vai te operar. Não tem pele sobrando,
Não tem uma indicação clara. E existem esse perfil de paciente com um quê psicológico que a gente tem que explicar, demanda um pouquinho mais de tempo. Eventualmente eles entendem, às vezes não, mas a gente tem que, na nossa posição de médico, fazer essa indicação correta, por mais que o paciente queira operar, e exija isso, a gente tem que sempre tentar ser o mais claro possível e fazer as coisas da maneira ética e com uma boa indicação médica, né? Eu acho que esse tema é extremamente importante, esse cuidado que a gente deve ter realmente na seleção do paciente ou do candidato que a gente considera ideal. E a experiência e o tal do feeling, ele acaba nos ajudando a tomar a decisão. Então, vamos imaginar, Gustavo, que você deve ter recebido, acho que a maioria das vezes são pacientes do sexo feminino, 50 anos mais, geralmente, né? Apesar de ter pacientes mais jovens, É mas o bem mais variado, comum aham. é bem variado, tá? Então, o paciente chega no seu consultório, doutor, eu estou com um pouquinho de excesso de pálpebra, eu gostaria de fazer a cirurgia, você faz sua anamnese, faz o exame físico, costuma-se fazer, então, o exame oftalmológico de rotina, e aí você vai fazer o exame de plástica propriamente dito. É lá no pré-operatório que se faz alguma marcação, ou você faz algumas marcações gerais, toma nota, aí você leva para o centro, marca a cirurgia, então faz a avaliação pré-anestésica, marca a data da cirurgia, explica o paciente da necessidade de fazer um pouquinho de jejum, ou é lá no intraoperatório que você começa, então, a marcação e o ato propriamente de corrigir a Isso, blefaroplastia? ótimo. Aham. Então, como é que é uma consulta? Uma consulta, vamos dizer assim, de blefaroplastia, né? O paciente chega com essa queixa, né? A primeira coisa é as pessoas expressam de maneira diferente as queixas. Então, Tá, assim, a gente tem um olhar treinado, a gente sabe, a paciente entra, eu já sei, eu já consigo visualizar a pálpebra do paciente, eu já sei mais ou menos assim, a cabeça já começa a funcionar. tá, Mas um passo que é muito importante é o que te incomoda? É a primeira pergunta que tem que fazer. tá, Porque às vezes a queixa do paciente não é o que tu está pensando. ok, A gente olha uma coisa na sobrancelha, mas a queixa dele é a bolsa embaixo. Então, assim, a gente tem que focar na primeira coisa que incomoda o paciente. Doutor Gustavo, é a sensação de peso. Eu sinto que um olho é mais baixo que o outro. É a bolsa embaixo. É uma frouxidão palpebral. Então, esse primeiro contato na consulta eu levo muito em consideração, porque quem vê o rosto todo dia não vai ser eu. É a pessoa que vai se olhar no espelho todo dia. Então ela tem que estar feliz com aquele resultado. Então a gente tem uma visão que nem sempre bate com a do paciente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o que está incomodando ele. E aí na joia, consulta a gente daí faz uma avaliação aí mais padrão, porque depois que a gente ouve, faz a anamnese, né, a consulta e o paciente traz essas demandas, eu tenho que estabelecer um rito, um protocolo para fazer nossa avaliação, em que eu vou medir o que tem de excesso de pele, eu vou avaliar como é que é a abertura ocular tá, do olho, porque caso o paciente tenha um excesso de pele e uma pálpebra caída, a gente pensa em outro tipo de cirurgia, a gente vai avaliar bolsas embaixo, tá, posição de supercílio e depois de fazer tudo isso a gente faz o registro fotográfico. Então eu preciso fazer uma foto na posição do paciente olhando em posição primária do olhar, uma foto angulada para um lado, angulada para o outro. Tudo isso vai para o prontuário médico para a gente deixar isso sempre bem registrado, né? Então, uma vez feita essa avaliação, eu explico isso para o paciente, eu mostro a foto dele, eu gosto de desenhar, mostrar qual que é a ideia cirúrgica, o plano cirúrgico, porque o plano cirúrgico, ele é muito personalizado. Então, ok, não é algo que a gente vai fazer assim, uma receita de bolo para todo paciente. tá, E eu também, eu vou explicar de uma maneira que ele entenda. Eu não preciso explicar a cirurgia. O paciente não quer saber os meus 11 anos de formação para tá, saber como que eu vou tirar a gordura, como que eu vou tirar a pele. Mas ele quer entender o que a gente vai fazer no rosto dele. ok, Quanto mais ele entende, tá, mais no dia da cirurgia ele chega tranquilo e seguro. ok, Eu falo, é uma blefaroplastia, vão tirar a pele em cima, a bolsa embaixo, e ele não entende direito, isso gera uma insegurança, tá, e aí não é algo que eu gosto de compartilhar isso com o paciente, né? Então, essa explicação, assim, por mais leiga que seja, que eu gosto de explicar, ele entende bem. Indo para o centro cirúrgico é quando a gente faz a marcação. E aí, eu vou mostrar um pouquinho aqui, mais ou menos, como Augusto, que é. segura aí essa foto. Então, chegou o dia da cirurgia, pessoal. O paciente, então, saiu da sala do Dr. Gustavo com todas as orientações. Eu queria, então, Gustavo, que a gente lembrasse como é que se faz anestesia, se é anestesia geral, se é sedação,
se é aquele remédio que a gente utiliza semelhante a uma endoscopia quando a gente vai fazer. Tá. Chegou o momento de fazer a marcação, e aí vinha a técnica cirúrgica que você comentou com a gente. Olha, Charles, a técnica cirúrgica é bem personalizada. E aí a gente divide geralmente em dois grandes grupos, a blefaroplastia superior e a blefaroplastia inferior. Então, eu queria que você abordasse a questão da anestesia, a marcação e a técnica. Qual Tá, técnica você ótimo. utiliza? E essas fotos são excelentes, viu, Gustavo? Vou, vou, Vamos lá. vou mostrando algumas aqui, tá? É bom porque daí a gente visualiza alguns casos. Esses casos estão no site da Academia Americana de Oftalmologia, então não são casos meus, assim, não tem nenhum conflito ético nem nada relacionado a isso. A questão de anestesia, como eu disse, é uma cirurgia que a gente chama de baixo risco, tá? Então, claro, vai depender muito do perfil pré-anestésico do paciente, mas de modo geral a gente faz uma anestesia local, ou Tá, seja, uma infiltração de anestésico localmente e uma sedação. tá, Ah, em alguns casos, a depender da cirurgia, a gente acaba precisando fazer uma anestesia geral, mas não é a regra. tá. Via de regra, anestesia local e sedação para conforto do paciente. A sedação é mais ou menos como a da endoscopia. São medicações um pouco diferentes, mas a sensação que o paciente tem é aquela que ele vai dormir e ele acorda e ele já está na sala de recuperação, né? E, Mas é mais ou menos isso, mas não precisa ser uma anestesia geral. A gente faz a anestesia local e a cirurgia transcorre bem dessa maneira, tá? Uma vez no centro cirúrgico, antes do paciente ser anestesiado, é quando a gente faz a marcação cirúrgica. isso. E a marcação cirúrgica é o passo mais importante da cirurgia, na minha opinião. Tá, Porque é ali que a gente vai fazer os cálculos de quanta pele vai ficar, quanta pele a gente vai tirar, até onde a gente vai. É onde a gente faz, de fato, o nosso planejamento cirúrgico medido. O planejamento cirúrgico geral a gente faz no consultório, tá. mas as medições a gente faz na hora que a gente vai operar. O- o- Que aí é aquela foto que eu mostrei. isso. Então, deixa eu aproveitar. Hoje a gente vive na revolução tecnológica e digital, mas ainda é um método literalmente manual. Você faz com manual. Ou existe hoje já alguma tecnologia que te ajuda no pré-operatório com aquelas imagens? No intraoperatório ele diz, olha, marca dessa região até essa região, vai tirar essa quantidade de tecido. Já existe essa possibilidade ou não? Ainda é o método tradicional, que é marcação manual, e isso resolve a Tá. vida. É marcação manual. Uau, É isso que vai ser o finesse do cirurgião, o artesanato do processo, a beleza do processo. joia. Existem câmeras, a gente consegue ter câmeras, principalmente para antes e depois, que fazem já essa conformação 3D, tá? Ok, Mas não para uma marcação cirúrgica. A marcação cirúrgica é ali na hora, a gente consegue medir, pensar a quantidade de pele, ver se o olho não fica esticado demais, a pálpebra não fica esticada demais. Então, esse método eu acho que dificilmente vai ser substituído tão cedo, que é o olhar ali do cirurgião. joia, perfeito. Mostra as figuras, por favor, Vamos, Gustavo. vamos lá. Então, assim, questão de marcação cirúrgica, tá? Aí a gente entra um pouco no aspecto técnico, eu não quero entrar tanto no aspecto técnico, tá? Mas assim, isso aqui é uma marcação bem clássica. Ok, E o que eu gosto de mostrar aqui é que é esse cálculo aqui, 20 milímetros. 20 milímetros não é a quantidade de pele que a gente vai tirar, tá, e sim a quantidade de pele que vai ficar. Esse é ok, esse é o cálculo que a gente chama o mais importante. Então, a quantidade de pele que tira não muda. Tem paciente que a gente vai tirar mais pele, tem gente que vai tirar menos. Tem paciente do lado direito que a gente vai tirar mais e do lado esquerdo a gente vai tirar menos. O que é importante é a quantidade de pele que fica. ok, E como regra, assim, de livro, assim, a gente geralmente deixa 20 milímetros. tá bom. E por que isso é importante? Porque a gente já viu muitos casos, todos já viram casos daquele paciente que operou e não fecha mais o olho. Isso, Dorme com a frestinha do olho aberta, pisca meio incompleto, o piscar vai até a metade. E geralmente o motivo disso é porque a cirurgia foi realizada de uma maneira um pouco mais excessiva, né? Então, essa medição, que é o que eu digo que é o mais importante, porque a gente vai manter uma cirurgia segura ok, e tirar a quantidade de pele que é necessário, tá? Então, essa marcação é feita logo antes da anestesia e a gente tá. faz geralmente na pálpebra de cima e caso a gente opere a inferior, a gente faz na pálpebra inferior também. Gustavo,
fez a marcação, retirou pele. Geralmente eu retira somente pele ou retira também um pouquinho de gordura e às vezes também vai músculo que precisa ser retirado. É lá no momento que você decide. Depois faz a cauterização do sangramento e por fim fecha. Esse fechamento também é método tradicional, é sutura, é costura com fio, ou existe já alguma cola biológica, alguma coisa do tipo que ajuda a fechar também? Ah, ótimo. Eu não vou direto para sutura, eu vou parar um pouquinho antes e vou ali na questão de músculo, gordura, etc. Tá. Então, assim, a blefaroplastia ela não é mais retirada de pele e sutura. Ah, ok. Então, a gente tem muito mais passos a serem realizados dentro de uma blefaroplastia. Ok. Então, além da retirada de pele, a gente tira as bolsas de gordura, a gente reposiciona canto de pálpebra, a gente reposiciona supercílio, a gente realoca as estruturas. Às vezes, a própria bolsa de gordura a gente realoca para preencher sulcos, né? Tá, Então, existe uma miríade de procedimentos que a gente tá. associa à blefaroplastia tradicional, né? Então, esse olhar, assim, que bater na tecla de novo, que acaba que o oculoplástico acaba tendo um pouquinho mais. A Isso. pitose, por exemplo, que é uma outra condição que a gente trata com bastante frequência, que é a pálpebra ser mais caidinha, a gente corrige junto com a blefaroplastia. Então, são vários pontos ali que a gente acaba mexendo dentro de uma estrutura tão pequenininha, né? Músculo, gordura, etc. Uma vez feito tudo isso, aí sim a gente faz a sutura. E a sutura existe várias maneiras de ser feitas, né? De um modo geral, a sutura a gente planeja para ela ficar exatamente nessa nossa prega natural. Então ela fica escondida ali onde fica a cicatriz. E ela pode ser feita tanto com uma sutura com fio de nylon, quanto com a cola biológica. A diferença da cola biológica é que ela vai precisar dar ponto de qualquer jeito, só que na parte interna. E aí a Ok. gente cola a parte final da pele com a cola biológica. E a sutura a gente vai na pele e fica aquela linha de sutura. A grosso modo, a cicatrização ela é semelhante. Ela vai ter que ocorrer com a cola ou com o fio. Então, a cicatriz ela fica, a grosso modo, bem igual. Então, assim, tanto cola biológica quanto fio, eu acredito que resultado estético final é bem semelhante. O que a gente tem feito ultimamente, que a gente tem mudado, é a utilização do laser CO2. A utilização do laser CO2 tem mudado bastante a nossa cirurgia, porque a gente acaba reduzindo o uso de bisturi, a gente começa a fazer a retirada de pele das bolsas com esse equipamento, com essa tecnologia que é o laser de CO2. E isso agiliza muito a nossa cirurgia, porque o sangramento reduz muito, a precisão com que a gente faz a cirurgia é muito maior, né? E acaba que o pós-operatório do paciente é muito mais tranquilo, porque é uma cirurgia mais rápida, com menos sangramento, com menos necessidade de parar o sangramento de cauterização, faz o paciente ficar menos roxo, menos inchado no pós-operatório, né? Então, essa associação de tecnologias aí acaba otimizando o nosso resultado, né? Essa é a próxima pergunta. Então, olha só, Gustavo, você deixou uma coisa muito clara que é importante. Hoje em dia, a cirurgia de blefaroplastia ela vem acompanhada também de outros procedimentos para ajudar o indivíduo a ter um resultado final satisfatório e tem também associação de tecnologia para ter um pós-operatório mais tranquilo. Vamos falar sobre pós-operatório agora, Gustavo. O paciente fez a cirurgia, deu tudo certo, saiu com um curativo, ele veio no dia seguinte, mas não é tão incomum o paciente vir com uma série de perguntas. Doutor, e agora? Fiz minha cirurgia, eu queria que o senhor me explicasse minha rotina. Quando é que eu volto ao meu trabalho, para o meu Uhum. estudo, para a academia? Essa questão de tela. A gente vive no mundo digital, eu não consigo ficar mais sem computador, sem celular. Eu usar computador e celular vai influenciar. E as meninas com frequência devem perguntar, doutor, e minhas maquiagens em torno do olho? Quando é que eu posso voltar à maquiagem? Gustavo, dá uma orientação geral no pós-operatório imediato, além do inchaço, que é muito comum acontecer, não é isso? Vamos lá, Toma, pós-operatório, né? toma, Ah, passa pomadinha, colírio e tal. Fala pra gente como é que é a tua rotina. ótimo. De um modo geral, é um pós-operatório muito tranquilo. A gente opera, o paciente vai para casa no mesmo dia, não precisa ter internação, os olhos saem abertos, o paciente sai enxergando, tudo isso é muito tranquilo. Tá, O que eu costumo falar é, vai ficar roxo, vai ficar inchado. Tem paciente que vai ficar mais, tem paciente que vai ficar menos, vai depender de medicações, do cuidado que ele teve no pós-operatório, da maneira como ele tem a coagulação dele. Então, mas eu costumo falar que o que a gente espera é um roxo ao redor dos olhos e o inchaço.
Tá. E por conta de estar com esse roxo, esse inchado e os pontos, eu falo que precisa de um repouso relativo em torno de 7 a 10 dias. O que é esse repouso relativo? Esse repouso relativo afeta as atividades diárias. Tá. Que é o quê? Que é o ir dirigir, é o ir trabalhar, é o ficar fazendo as coisas de casa, pegando peso. Isso eu não gosto que ele faça na primeira semana. Ok. Então, eu sempre Perfeito. falo assim, olha, marcou a cirurgia, se programa para a semana seguinte, não ter nenhum evento, nenhum aniversário, nenhuma viagem, nenhum compromisso importante no trabalho, porque vai ter que ficar de molho em casa, né? Ok. Passou a primeira semana, é quando vai voltar no meu consultório para retirar os pontos. Ok. E eu vou avaliar como é que está a cicatrização, como é que está a evolução do processo. Tudo a partir da segunda semana começa a melhorar, porque eu já tirei os pontos, o paciente já está com uma cicatrização bem evoluída, e aí eu começo a liberar as atividades diárias, o fazer as coisas de casa, o dirigir, o retornar ao trabalho. O que eu não gosto que o paciente faça ainda é atividade física, Tá. porque isso exige um esforço maior. Então, aquele paciente que faz o pilates, faz a corrida, faz a academia, faz o esporte dele, o futebol, o tênis, etc. Aí eu sempre falo, aguarda ainda mais uma semaninha, porque a Ok. cicatrização ainda está ocorrendo, tá? Ok. Um outro ponto importante do pós-operatório é a questão de exposição solar. Tá. Então, Isso. a cicatriz, ela por mais que fique escondida, caso tenha uma exposição solar muito grande, pode ter alguma alteração de pigmentação. Então, eu não gosto de que tenha uma exposição solar aí muito forte, por pelo menos ali uns 30 dias, tá? Tá. Então, pacientes, uma pergunta sempre comum é, eu tenho que fazer no inverno ou eu posso fazer no verão? Isso. Não tem uma contraindicação no verão. A questão é, no verão, tu vai querer ir para a praia, tu vai querer curtir a piscina, não vai querer. Se o paciente falar assim, Gustavo, eu não gosto, eu não vou para a praia, eu não tem problema fazer no verão. A Tá. questão é que vai ter que ser um pouco mais cuidadosa, um pouco mais rigorosa nos cuidados quando tem um sol mais forte lá fora do que no inverno. Tá. Então acaba que a procura no inverno é maior por conta disso, mas não há uma contraindicação formal de realizar no verão, não. Mas assim, pós-operatório, a grosso modo, é esse repouso. Eu entrego para o paciente no pós-operatório um kit que vai vir com tudo que ele precisa. Então, basicamente, vem os colírios, que vai ser um colírio antibiótico, um colírio lubrificante e uma pomada para passar nos pontos. Ok. É basicamente isso. E vem junto também uma máscara, uma máscarazinha que parece aquelas máscaras de dormir, que é um gel, Tá. que é para fazer o gelinho. Ok. Caso o paciente não queira máscara, não tenha máscara, pedindo a máscara, é gelo. Então vai ter que fazer bastante gelo no pós-operatório para melhorar esse roxo, melhorar esse inchado o quanto antes. Mas é um pós-operatório indolor, que todo mundo tira assim de letra, é algo bem tranquilo, esse pós-operatório de blefaroplastia. Tem algumas pessoas que estão entrando, só gostaria de lembrar que nós estamos com o Dr. Gustavo Ludwig, que é um especialista em pálpebra, e a gente está falando sobre o blefaroplastia tanto no Instagram como no YouTube. Gustavo, já se passaram 40 minutos. Você acredita, cara, que eu tenho que passar rápido e a gente nem percebe? Eu tenho um monte de perguntas, mas eu acho que eu vou ter que reduzir essas perguntas. Olha só. Pessoas que têm outros problemas no olho, tipo glaucoma, pressão alta nas vistas, tem problema de descolamento de retina. Ele pode fazer a cirurgia de blefaroplastia? Gustavo, existe contraindicação de algum outro problema no olho que impeça o indivíduo de ser submetido à cirurgia de blefaroplastia? Tá. Então, assim, o que a gente tem que pensar na cirurgia de blefaroplastia é que a gente vai mexer, como eu disse, na pálpebra, uma estrutura muito importante para a lubrificação ocular, tá? Ah, Estruturas intraoculares, como a cirurgia de retina, ou um paciente que realizou ou tem catarata, ou fez a cirurgia de catarata, de um modo geral, não contraindicam em Indicação. absoluto a cirurgia de blefaroplastia, tá? Então, esses pacientes que têm essas doenças intraoculares, o glaucoma, por exemplo, também não é uma cirurgia que contraindica. Existem alguns estudos avaliando pressão intraocular após a cirurgia, se tem alguma alteração, mas a gente não tem nada ainda descrito, dizendo porque todas as alterações de inchaço, tensão da pálpebra, elas são bem transitórias, né? Olha, Ah, então, claro, se um paciente possui um glaucoma avançado, de difícil controle, é óbvio que a gente vai entrar em contato com o oftalmologista, o glaucomatólogo, o especialista em glaucoma desse paciente, e vamos conversar com ele. A gente tem essa abertura, né? Agora,
como contraindicação formal, se a gente for ler o livro, não tem uma contraindicação desses pacientes que têm essas doenças oculares. A única que a gente falou um pouquinho lá no começo da live é essa questão do olho seco. Então, um paciente que já tem um olho seco, ou um paciente que teve doenças que a gente considera raras, mas a gente nem vai considerar fazer uma blefaroplastia, por exemplo, pemfigoide, síndrome de Steven-Johnson, são doenças que complicam muito a superfície ocular. É óbvio que a última coisa que a gente vai pensar em fazer nesse paciente é uma blefaroplastia. Mas aí sim, essas doenças de superfície ocular, o que é a superfície ocular? É a conjuntiva, é a nossa córnea. Se o paciente tem uma queixa muito grande delas, aí a gente vai pensar 2 vezes antes de fazer uma cirurgia estética palpebral, né? Ô, Gustavo, meu Deus do céu, eu tenho que puxar, passou, Gustavo. Mas tem algumas 2 ou 3 perguntinhas interessantes, e a audiência perguntou o seguinte: existe alguma técnica cirúrgica diferente entre, por exemplo, uma pessoa que é parda, uma pessoa de uma pelinha mais escura, melanodérmico, ou um oriental? A intervenção cirúrgica é a mesma ou tem algumas peculiaridades técnicas? Essa é uma pergunta interessante, Gustavo. É verdade. E isso é muito interessante. Isso é muito discutido assim, em aulas, congressos. Por quê? Porque a pele do caucasiano, a pele do oriental, a pele do pardo, a pele do negro são diferentes na região da pálpebra, Exato. principalmente em termos de espessura, tá? E por que que a espessura é importante? Porque a localização onde a gente retira a pele, a gente muda tecnicamente dependendo da espessura Tá. da pele. Então, e o oriental, principalmente, ele tem uma anatomia diferente, tá? A anatomia da pálpebra do oriental, ele não tem essa prega, geralmente a pálpebra desce reto, então existe sim peculiaridades na técnica cirúrgica que vão variar do oriental, do paciente caucasiano, do paciente pardo, e que a gente vai explicar isso em consultório, tá? Porque o Pronto. oriental, por exemplo, falando especificamente do oriental, tem vezes que o oriental não quer perder os traços de oriental, Isso, exato. e tem vezes que ele quer se ocidentalizar. Então a gente tem que explicar isso, porque se ele quer ocidentalizar, o que é ocidentalizar? A gente fazer essa prega, a gente diminuir um pouquinho dessa gordurinha que a pálpebra do oriental tem, a gente vai mudar um pouquinho a nossa cirurgia. Então, tem sim peculiaridades. Claro, se a gente for entrar nos pormenores de cada uma aqui, a gente fica mais 45 minutos. Mas sim, a gente tem que levar isso em consideração e entender bem o que o paciente quer. Porque se a gente não explicar essas peculiaridades, às vezes a cirurgia não sai com o resultado que a gente gostaria, assim. Tá. Gustavo, mais umas 2 ou 3 perguntas. Eu tenho aqui um monte, mas eu acho que a gente vai ter que deixar para uma próxima live. Tem uma que é interessante, se você conseguir responder mais rapidamente, é o Tá, seguinte, ó. eu falo. Gustavo, a cirurgia de blefaroplastia, ela tem duração? É para o resto da vida? Ou chega um momento que a gente precisa fazer intervenção? E a intervenção seria uma nova intervenção, 1, 2, 3, ou tem um limite que a gente não deve mais mexer na pálpebra e fica por ali e pronto? Tá. Bastante gente pergunta isso, a validade da cirurgia. Ela é muito variável, né? Então, assim, o paciente que opera mais jovem, existem pacientes que têm uma predisposição genética maior, uma anatomia desfavorável, a gente tem que operar mais cedo. Então, eu já operei pacientes na casa dos seus 20 e poucos anos. A gente Ok. sabe que a gente sabe que esse paciente, se chegou nessa idade de 20 e tantos anos e já tem pele sobrando, a gente sabe que daqui a 10, 15 anos essa pele vai voltar a se acumular e a gente vai ter que, muito provavelmente, repetir esse procedimento. Então, quanto mais cedo o paciente realizou, muito provavelmente a gente vai ter uma chance maior de repetir. E o inverso é o contrário, o paciente que opera lá nos seus 60 anos, acumulou bastante pele, a gente vai tirar bastante pele dele, muito provavelmente aquela cirurgia ele não vai precisar fazer nunca mais. Então, é uma cirurgia que vai durar ali 20, 25, 30 anos com tranquilidade. Então, assim, se for olhar a grosso modo, eu falo, ó, uma cirurgia que dura 15, 20 anos com tranquilidade, tá? Fazendo de uma maneira segura. Tem pacientes que a gente vai precisar operar um pouquinho antes, que tem uma predisposição maior. Tem paciente que essa cirurgia vai durar aí 30, 40 anos e a pelezinha não vai incomodar ele nunca mais. Gustavo, Quanto a repetir, só quanto a repetir, pode repetir? Pode repetir. pode. A Isso. gente não vai fazer num mesmo paciente 3, 4, 5 blefaroplastias porque não faz sentido, né? Não acumula a pele por tempo suficiente. Mas se o paciente quiser fazer uma segunda blefaroplastia, com certeza tem essa possibilidade. Tem outras perguntas, mas eu vou encerrar com uma, Gustavo. Olha só. Tem outras pessoas que estão
perguntando, olha, mas eu gostaria de manter minhas pálpebras rejuvenescidas ou minhas pálpebras jovens, mas eu não gostaria de fazer uma Cirurgia. cirurgia. Existe alguma recomendação? E você já falou, eu vou transformar isso em uma outra pergunta. Você comentou rapidamente também de associações de técnica. Então, hoje em dia, você pode utilizar, por exemplo, CO2 e radiofrequência e toxina botulínica e preenchimentos dérmicos. São outras opções que a gente poderia. É um assunto vasto, grande, que eu vou encerrar por aqui, senão a gente não termina, Gustavo. Tá. Assim, a primeira questão era, desculpa, era Quando de, eu gostaria de ah, manter o sim, rejuvenescimento. não, opções não cirúrgicas, sim. Então, assim, primeiro, ah, existe o que a pessoa deseja fazer, existe uma indicação médica. Então, se a pessoa tem pele sobrando, pele, a gente puxa, tem pele, não existe um procedimento que vai ser tão eficaz quanto a cirurgia. Porque a Tá, cirurgia, ela vai de fato ir lá e tirar o que tem de pele sobrando, ok. tá? Então, não existe laser, não existe jet plasma, outros procedimentos assim que vão ter o resultado da cirurgia, tá? Ok. Dito isso, existem pacientes que estão num limiar de indicação Ok. cirúrgica. O que é isso? Aquele paciente tem um pouquinho pele, um pouquinho de pele, ele está começando a se incomodar com aquilo, mas não incomoda muito ele. Tá, Tem um pouquinho algumas ruguinhas surgindo embaixo. Existem procedimentos que podem retardar um pouquinho a ok. necessidade de uma cirurgia. Então, o laser de CO2 é um deles. Utilização, por exemplo, de preenchimentos na E pálpebra inferior com parcimônia. Eu sou bem cuidadoso assim com o uso de preenchedores assim, mas daí podem preencher alguns sulcos. Então, esses tipos de procedimentos, eles não são substitutivos à cirurgia. O paciente que tem uma indicação vai continuar tendo a indicação, mas eles podem, às vezes, retardar um pouquinho essa indicação formal da cirurgia. Ah, Dito isso, existem sim procedimentos que a gente pode associar à cirurgia. tá, Então, o laser de CO2 é um deles. E o laser de CO2 a gente utiliza não só para fazer a cirurgia, como a gente utiliza para fazer o que a gente chama de resurface. Então, é o laser fracionado, em que a gente vai melhorar a qualidade de pele do paciente. A gente faz a cirurgia, finaliza a cirurgia, dá os pontos, tá tudo pronto a cirurgia, e com o laser a gente melhora a qualidade de pele. O laser vai fazer um estímulo de colágeno, vai reduzir mancha, vai reduzir ruga fina, e a gente acaba tendo um resultado bem mais completo ok. do que só a retirada de pele, né? Eu costumo falar para meus pacientes que a gente melhora a quantidade de pele, porque a gente vai retirar de fato, e melhoramos a qualidade da pele ao mesmo tempo. Então, com a utilização do laser. Podemos fazer preenchedor intraoperatório. Tem bastante cirurgião que faz oculoplástico, utilização de preenchedor no intraoperatório. A utilização de toxina botulínica melhora, então a gente consegue fazer uma leve elevação de arqueamento de sobrancelha. Então, o paciente que às vezes tem uma sobrancelha um pouquinho caída, acumula pele, eu consigo fazer aplicação de toxina botulínica aqui para Pronto. fazer uma leve elevação. Então, a estética periocular tem uma infinidade de opções. Entendi. Ótimo. Em resumo, isso aí vale para os pacientes, assim, a estética, ao mesmo tempo que ela evoluiu muito, existe muita coisa que não é baseada em evidência, não tem estudo científico. A gente tem que ter um pouco de cuidado, muito cuidado com isso. Existe assim uma pressão da indústria, uma pressão da estética em a gente fazer de tudo e qualquer coisa que lança é a melhor coisa do mundo. Então, assim, procure aquele profissional que tem uma parcimônia no seu julgamento, que faz as coisas baseadas em resultados, em ciência, a maneira certa de realizar a medicina. A estética, ela continua sendo medicina. Então, ela tem que ser baseada em evidência, em estudo de uma maneira correta. Então, existe muita coisa boa, mas muita coisa que não necessariamente vai ter um efeito assim ah, prometido. Então, assim, essa confiança num profissional sério e ético faz toda a diferença num resultado que a gente vê no longo prazo.
Eu gostaria de pegar um gancho para encerrar, Gustavo, que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a principal autoridade representativa da nossa classe, está com a campanha e esclarecendo a população de maneira geral a importância de ter cuidado em passar em consulta com um médico oftalmologista, que é o único responsável no território nacional em promover a saúde ocular. Então, você, querido seguidor, a audiência que está com a gente, tenha um cuidado redobrado quando você for escolher o profissional. Gustavo, já se passaram 52 Tá minutos, bom. amigo. Tita, eu queria uma mensagem final. Eu Como é falo, que ele né? preparou para si uma mensagem aí rapidinha? Eu falo muito, mas eu me empolgo porque é um tema que Muito ah, legal. é um tema que eu gosto de falar, é o tema do nosso dia a dia, é o tema que a gente estuda, é o tema que a gente tem conhecimento. Blefaroplastia é uma cirurgia muito segura quando realizada por um profissional experiente, um profissional que trabalha na área, pelo oftalmologista, pelo cirurgião oculoplástico. É uma cirurgia que traz resultados muito bons de uma maneira natural. ah, e que a gente tem muito prazer em realizar e é muito feliz com os resultados que a gente consegue obter. Mensagem, Olha, fi mensagem final é bater na tecla, procure um profissional que te ouça, que entenda o que tu está procurando, que explique as limitações da medicina, não te faça promessas uh, mas me dá inalcançáveis e que atinja os resultados seguros, duradouros, de uma maneira correta. Então, eu acho que essa é a mensagem, por isso que eu gosto de falar um pouco de Bléfaro, porque a gente pesquisa muita coisa, tem muita coisa aí na internet para a gente ler e aprender. E quando vem a mensagem de alguém que tem a experiência, que sabe, que vive aquilo no dia a dia, eu acho que exclui bastante besteira que a gente vê e acaba focando nas coisas mais essenciais. Mas é isso. Obrigado pelo convite aí, Charles. E se por acaso alguém que precisar passar em consulta contigo, como é que ele faz para te encontrar, Gustavo? É, bom, eu moro, acho que tem mais gente do Brasil assistindo. Eu moro em Florianópolis, eu atendo aqui no Hospital Vista, eu atendo no Hospital dos Olhos de Florianópolis, dois hospitais de excelência que eu gosto muito de trabalhar. E Olha, pode, no meu Instagram, tenho meus contatos para agendamento, então fiquem à vontade, vai ser um prazer aí atender e conversar com todos. você viu, pessoal, quando a live é legal, a gente tem um convidado que domina o assunto, o tempo passa, a gente está quase uma hora e ainda tem tanta pergunta para fazer. Gustavo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a tua disponibilidade, tanto de atenção quanto de tempo. Eu acho que essa live foi bastante enriquecedora. É muita experiência e conhecimento com embasamento científico sendo compartilhado de maneira totalmente gratuita, com o intuito de simplesmente trazer clareza e trazer orientação para a nossa audiência. Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço, Charles. Boa noite aí. Bom descanso. Não esqueça de acompanhar o Dr. Gustavo nas redes sociais dele. Ó, vocês estão vendo no canto inferior direito aqui da telinha, tem um aviãozinho. Não é possível que vocês não conheçam três pessoas, pelo menos, que precisem dessa informação com qualidade, que vai ser útil para elas. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço forte para o povo aí de Santa Catarina. Audiência, muito obrigado. Você que está no Instagram, você está no YouTube. Na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui presentes nesses dois canais para trazer mais um assunto importante e relevância para a saúde ocular. Obrigado, Gustavo. Um abraço, amigo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Que legal ter o doutor Gustavo aqui conversando com a gente. E que bom que você também reservou esse tempo para estar comigo, o doutor Gustavo, tratando um assunto tão importante. Então, eu gostaria de reforçar a necessidade de você compartilhar esse conteúdo de qualidade com embasamento científico. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais, de começar a fazer parte das nossas redes, de compartilhar esse conteúdo. Tem muita gente aí fora que precisa dessa informação. Nós estamos no Instagram e nós estamos no YouTube. Se por acaso você precisar de alguma orientação, informação da nossa parte, a gente está à disposição para te ajudar no que for necessário. Você pode acessar o nosso site, drcharlescosta.com.br, ou entrar em contato com a gente através do telefone 11 99795 2025. Faça um excelente resto de semana. Tamo junto e vamos para a próxima, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Foi muito bom estar com vocês, mas a gente precisa encerrar. Um forte abraço e até a próxima.